Olá, estamos de volta. Este é o Tudo a Ver. Você nos acompanha de segunda a sexta-feira, das 10 às 11 horas da manhã e também das 7h30 às 8h30 da noite. Você pode nos assistir canal 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e ainda na internet, rtv.net.br ou então no nosso perfil, na nossa página no Facebook, é só procurar RTV Criciúma. E nós estamos no ar no oferecimento de Casa Bela, que fez esse estúdio muito bonito, muito aconchegante pra gente, é um estúdio muito bacana e a gente, teve essa decoração aqui toda pensada por eles também, que trabalham com móveis sob medida. Então, se você quiser, só comprar um móvel para sua casa, um móvel mais moderno, um móvel mais bonito, você pode ir até a Casa Bela e se não, eu preciso de alguém para fazer um projeto para minha casa nova, para o meu escritório, para decorar, o ambiente interior, pode procurar a Casa Bela também na subida da Avenida Gabriel Zanetti, aquela, Avenida Chile, como muita gente conhece. Também está conosco a Oral Sim no 3045-7777, o estúdio Tati Amandio em Içara e também a Marzan de Içara que me veste nesta quinta-feira. E a gente vai bater um papo agora que muitas pessoas podem pensar que é uma conversa mais pesada, mas eu prometo que é uma conversa bem leve, porque está comigo aqui o Paulo Reichle, que é o proprietário do Crematório Milênio aqui em Içara. Eu convidei o Paulo porque justamente gera, muita curiosidade, muitas dúvidas quando a gente fala de cremação, de como é que é o processo. E o Paulo vai conversar com a gente de uma forma bem tranquila aqui. Paulo, muito obrigada por ter vindo e bom dia. Imagina, eu que agradeço vir aqui no teu estúdio, maravilhoso como está aqui, e para esclarecer, tirar dúvidas e levar essa conversa com leveza, porque a gente sabe que nós estamos aqui e no instalar de Deus podemos não estar mais. Então, vale o que a gente faz em vida. Pois é, Paulo. E eu sempre, falo para ti que no começo, quando o Paulo surgiu para cá, investir aqui na região, muita gente ficou com dúvida, como é, como é que não é. Hoje a gente já conhece um pouquinho mais, Todo mundo sabe, tem o crematório, fica ali em Içara e tal. Já ficou mais tranquilo de a gente conversar. Mas eu acho que tu sentiu muito isso também da questão de, parecia assim que tu estava vindo para cá e agora ia ser tudo diferente. As pessoas já, aquele homem veio aqui para cremar todo mundo. Já é uma situação, acho que tu sentiu isso, Paulo? Não, é verdade. A gente, quando iniciou todo o processo, foi uma quebra de paradigmas. Quando você passava na rua, tinha gente que olhava assim, ai, Jesus, lá veio o cara que põe fogo na turma. Entendeu? Mas hoje já caiu no conhecimento das pessoas, se tornou com muito mais leveza. Nós fechamos aí 4 anos de atividade, agora há poucos dias atrás. Então, se tornou usual, já se tornou rotineiro e é mais uma prestação de serviços dentro do município, onde a gente trabalha com muito carinho, com muita suavidade, com muita leveza, com muito cuidado, porque a sensibilidade de perder alguém, essa nós não conseguimos tirar, o sentimento de perda. Porém, a gente pode tentar amenizar com um pouco de conforto a família. O resultado final, esse aí depende de cada um daqueles que foi semeado ao longo de uma vida, Pois é uma questão que muitas pessoas, antes de ter o crematório aqui, a gente ainda conversava isso antes de começar o programa, sempre falaram, eu tenho esse desejo de ser cremado, eu penso assim, e a gente não tinha opção. Hoje a gente tem opção, que essa questão de ter opção é importante, porque você cria uma outra identidade de direcionamento. Quando você pensa que hoje você tem um serviço desse perfil disponível para a sociedade, a gente entende que o volume de cremações tem aumentado, o volume de desejo das pessoas terem essa opção e terem isso como alternativa de vida para o seu futuro, incrementou muito. Então, isso realmente tem feito a diferença hoje na sociedade como um todo. Quando se fala em perda, já vem aquela... Vai cremar ou vai sepultar? As pessoas já têm essa predisposição a perguntar. Antes não existia esse tipo de comentário. Não, só tinha um destino. Hoje você criou essas opções. E as pessoas que estão ao redor da família que está em luto, se já não conversaram sobre isso, têm a oportunidade de conversar, muitas pessoas já conheceram a estrutura do crematório e já olham com bons olhos essa outra alternativa que você coloca no mercado. Pois é, que também tem uma outra questão de que a pessoa disse que jamais queria ser cremada. Ok, tem que se respeitar a vontade dela. Mas a pessoa disse assim, não, eu sempre quis, em vida, falou a vida inteira que queria ser cremada. Também precisa se respeitar a vontade dela, Exatamente, eu acho que em todos os sentidos. Eu acho que o principal objetivo da família é homenagear no momento de despedidas. Então, essa homenagem é feita atendendo os seus desejos.
E um deles é respeitando o destino final. Aquele que nunca fez menção à cremação, ele deve ser respeitado, deve ser sepultado. Aquele que nunca fez nenhum tipo de menção, deixa a vontade da família, porque a continuidade das ações vão definir muitas coisas. E aquele que já expressou o desejo, que hoje muitas pessoas expressam esse desejo, esse deve ser respeitado. Pois é. E Paulo, para matar um pouco a curiosidade de quem às vezes não conhece ainda lá o crematório, não sabe como é que é esse processo, eu queria que tu explicasse para a gente um pouquinho como é que se dá o processo de cremação. Porque o processo de sepultamento, a gente tem, né, pelo menos uma vez na vida a gente já foi em algum local assim, né, já participou de algum momento desses e a gente tem mais ou menos uma ideia de como é que acontece. Mas como é que é o processo de cremação, né? Eu precisei fazer uma cremação, teve alguém que eu perdi e tal, vou lá. Como é que isso funciona? Então assim, ó, começa já, vamos pegando bem do início. Aconteceu a perda. A primeira ação, entra em contato conosco, para que a gente possa estar dando todas as orientações, desde parte de documentação, que não tem muito mistério, é simples, mas do momento onde ocorre o luto até o encerramento de um processo, do sepultamento ou cremação, nós temos um período muito curto de tempo. Né? Se a gente for analisar uma vida inteira. Você tem 24 horas, talvez, para poder resolver uma infinidade de coisas. Se a gente consegue ser acionado num primeiro momento, a gente consegue ganhar muito tempo. E aí, quando se fala ganhar 1 hora e meia, 2 horas em termos de processo, num período tão curto, ele vai ser exponencialmente maior nas suas últimas homenagens. Feito esse contato conosco, nós vamos estar orientando como fazer o passo a passo. O velório é normal, igualzinho, vai fazer o sepultamento, vai fazer a cremação, o velório ocorre normalmente. A família pode optar por fazer o velório lá conosco no crematório, ou se quiser fazer em outro ambiente, é à vontade da família. Então a família tem total liberdade para as escolhas durante todo o processo. Feito a opção pela cremação, nós vamos estar conduzindo para reunir junto com a família fotos, para que a gente possa estar preparando aquela homenagem no final, músicas que a pessoa gostava, para que a gente possa estar preparando uma homenagem personalizada, voltado a uma última homenagem, aquela que vai fazer a diferença no coração dos que ficam. A gente vai tentar tirar aquela mácula de ver uma pessoa ali, no seu último momento, dentro de um caixão, fragmentar esse momento com diversas outras imagens que são reproduzidas no telão, que facilitem a adaptação dessa nova realidade, que é a falta dessa pessoa que partiu. Feita a celebração, tem uma chuva de pétalas de rosas, encerra-se com o descerrar das cortinas. Dessa forma, acabou. Então, nós trabalhamos durante todo o processo da cremação com emoções e sentimentos, para que realmente valorize as emoções e que trate os sentimentos com muita suavidade, para que realmente fique marcada essa última despedida. Então, eu falo que é a grande diferença da cremação com relação ao sepultamento. Mas e depois? Fechou, baixou a cortina. É administrativo. Aí é a nossa equipe que vai estar conduzindo todo o processo. Da mesma forma que é quando, fazendo um comparativo com o cemitério, é a mesma situação do coveiro assentar os tijolos no túmulo. Dali para frente, ninguém acompanha o processo de decomposição até que se encerre tudo. Da mesma forma do crematório. Então, é técnico. Né? Isso é eu falo que é a grande diferença. Fica lá atrás, até o descerrar das cortinas, as emoções e os sentimentos que são colocados para a família, para cuidar deles. Mas tudo isso acontece ali naquela mesma estrutura, né? A gente, por exemplo, não acompanha, como você falou, é uma questão administrativa, mas é naquele mesmo espaço, naquele mesmo prédio. Naquele mesmo ambiente. Nós temos no subsolo, nós temos toda a parte dos fornos, então nós temos a parte do crematório de humanos e a parte do crematório PET. Então são equipamentos distintos, são áreas distintas, porque cada uma deve ser respeitada. E toda essa estrutura é tudo monitorado. Então, eu queria ver como funciona a cremação. Eu posso acompanhar? Lá, tecnicamente, não, porque por uma questão a vigilância sanitária, a antiga Fátima, o IMA, ele não prevê essa possibilidade por questões sanitárias. Porém, é tudo monitorado. A família, se ela tiver a curiosidade ou a necessidade de acompanhar, ela pode ver tudo pelo monitoramento das câmeras, junto conosco,
A gente libera ali, vai sentar junto conosco e vai assistir o monitoramento do acesso do caixão para o forno. Pois é, essa é outra dúvida que muita gente tem. Tem caixão nessa história também? Exatamente como foi conduzido o velório, junto das homenagens, vai ser conduzido o processo de cremação. Com caixão, com tudo, com roupa, vai vestidinho, do jeitinho que está, vai acompanhar. O que muda? Nós tiramos as partes metálicas, a parte externa, as alças do caixão, o vidro do visor e a parte plástica, os adornos que vão do caixão. Dali para frente, o processo vai completo. A gente não tira a tampa, tira o visor, põe a tampa e segue o baile. A coisa vai continuar, o processo vai continuar dessa mesma forma. Ah, mas e vai cremar com caixão e daí vai misturar todas as cinzas? Então, nós temos 3 etapas do processo de cremação e 2 câmaras. Câmara primária e câmara secundária. A câmara secundária, ela faz a requeima dos gases. A câmara primária é onde nós inserimos o caixão com a pessoa que partiu dentro dele. Então, essas são as 2 câmaras. E 3 processos: aquecimento, combustão e cremação propriamente dita. Então, nós aquecemos o forno até atingir a temperatura específica, determinada pelo ímã. Quando ele atinge essa temperatura, nós inserimos para dentro do forno o falecido. Dali para frente, ele deixa de ser o seu José, a Dona Maria. Ele passa a ser combustível, onde nós vamos estar oferecendo para o forno madeira, gordura, resíduos, todos os itens que são inflamáveis. Vai aumentar a temperatura. Essa temperatura aumentando, ligam-se eletronicamente as turbinas de ventilação, onde vão estar direcionando todo o excedente de resíduos para esta segunda câmara, que é a câmara secundária, onde é requeimado e sai só o vapor, só o ar quente pela chaminé. Isso durante todo o processo que tem a troca térmica, que daí nós já estamos na segunda etapa, que é a combustão. Quando que encerra a combustão? Quando nós não temos mais oferta de energia excedente, só aquela que é oferecida pelo sistema, pelo forno. Quando chega na estrutura óssea, aí nós passamos para a terceira etapa, que é a cremação propriamente dita. Que a cremação, efetivamente, ela é sobre a estrutura óssea. E que depois de um período de mais ou menos 1 hora e meia, a gente vai ter a condição de ter o processo encerrado. Que a cremação é efetivamente só das cinzas. Que vai te dar um resultado aí de 1,5 kg a 2 kg de cinzas no final do processo. Que daí, no caso, é só da estrutura óssea, então, só por todo esse processo que você tudo informou. vapor. A gente for lembrar das nossas aulas de biologia na adolescência, a gente lembra que o nosso organismo ele é 70%, 80% de água. Uns mais gordinhos até mais, né? Mas com o magrinho vai dar uns 60%, 70% de água. Perfeito. E Paulo, teve todo esse processo, finalizou, eu quero as cinzas. Aí a família vai lá e retira essas cinzas. Perfeito. A gente dá um período de 48 horas, pelo menos, para que possa estar buscando as cinzas. Não por uma questão técnica, porque a gente consegue processar essa situação em torno de 5, 6 horas. Mas principalmente por uma questão emocional, onde a gente vai dar essa condição de tempo para isso. Ela pode pegar essas cinzas e pode dar qualquer tipo de direcionamento com relação às cinzas. Como elas são livres de qualquer tipo de impureza, elas podem ser aspergidas no mar, podem ser semeadas junto com as sementes para plantar uma árvore, pode ser guardado dentro de casa, pode ser sepultada. Né? Então hoje o destino que é a vontade da família, que dali ela está 100% livre de qualquer tipo de impureza. Interessante. Paulo, eu quero te agradecer. Eu tenho certeza, né, que muita gente que estava nos assistindo tinha algumas curiosidades também. Quando a gente não está nesse processo de luto, é muito tranquilo a gente conversar sobre isso, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas passam por isso todos os dias. Mas eu acho que é bom a gente ter essa conversa antes, para que quando acontece isso, né, acontecer alguma situação, a pessoa, né, possa, não, eu já sei que é assim, ou não quero assim, ou eu quero desse jeito, para que a pessoa possa, né, ter essa possibilidade de escolher. Mas quero te agradecer, desejar um bom trabalho para todos vocês e obrigada por ter vindo conversar conosco. Eu que agradeço a atenção, o carinho de vocês que terem nos convidado. E qualquer coisa que precisar, o pessoal pode estar entrando em contato conosco lá 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Nossa principal preocupação é poder agradar e atender as famílias. No momento tão difícil que é o luto, tentar minimizar um pouco a dor, né, oferecendo conforto e um ombro amigo para todo mundo.
Tá certo, então, Paulo, muito obrigada. Esse é o Paulo Reichle, ele que é proprietário do crematório Millennium aqui em Içara. E a gente vai encerrando o nosso Tudo a Ver. Muito obrigada a você pela audiência e pela companhia. Amanhã tem mais. E amanhã é um programa bem especial. A gente vai falar sobre adoção, que já estamos próximo do Dia das Mães. E olha, o programa tá de arrancar suspiro. Se eu fosse você, não perdia. Até amanhã, um abraço.